Que placas de ouro, cura espiritual, uma previsão fracassada para 1844 e uma revista em Pittsburgh, Pensilvânia têm em comum? E por que quatro movimentos religiosos tão controversos nasceram no mesmo país e praticamente no mesmo século, no mesmo tempo histórico? Salve, camaradas! E aí, bem-vindos ao canal Codex 95, eu sou Matheus Costa. Dessa vez vamos falar de uma notícia que surgiu, recentemente. O Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil classificou a Igreja Adventista do Sétimo Dia como uma seita, Isso causou um grande debate na internet e trouxe à memória, o fato das grandes seitas americanas, as quatro grandes seitas americanas. Você sabe quais são? São a Igreja dos Mórmons, a Christian Science, que não é tão conhecida aqui no Brasil, o Adventismo do Sétimo Dia e as Testemunhas de Jeová. Vamos entender um pouquinho o que essas quatro seitas têm em comum e como essa notícia aí nos lembra, a similaridade que existe entre elas, E aqui eu não estou usando seita como sinônimo de religião estranha ou grupo que eu simplesmente não gosto. O termo seita aqui tem sentido teológico, um movimento que reivindica a identidade cristã, mas que altera, pontos centrais da fé histórica. Deus, Cristo, salvação, revelação, profetas, Introduz alguma nova autoridade indispensável, alguma fonte de novas luzes, um novo profeta, um livro novo, uma organização superpoderosa nova ou alguma interpretação nova, restaurada, para poder embasar as suas doutrinas heréticas, Isso não quer dizer nada a respeito dos membros dessas organizações, A discussão aqui não é sobre a sinceridade dessas pessoas, mas sobre a verdade e a validade dessas doutrinas, Essa expressão, as quatro grandes seitas americanas, ela foi inspirada aí num livro de Anthony Hoekema, o livro Four Major Cults, as quatro grandes seitas americanas, que era uma origem protestante, que veio para detalhar e explicar a história desses quatro movimentos, Vamos começar dando um contexto histórico, Os Estados Unidos do século XIX, eles não tinham uma igreja nacional estabelecida, Os Estados Unidos, famosamente, se estabeleceram sob um pilar de liberdade religiosa e expansão para novas fronteiras e uma espécie de mercado aberto, uma forma de síntese do pensamento capitalista e do livre mercado na época, para pregações e interpretações bíblicas, Lembrando que o país ele foi fundado por pessoas que fugiam de perseguição religiosa na Inglaterra, os puritanos e os protestantes clássicos, que vieram de lá. Então eles tinham esse core de independência e de liberdade religiosa como sendo um dos fundamentos da sua história, Ao mesmo tempo, ocorreu o evento chamado de Segundo Grande Avivamento, que eram pregadores leigos, acampamentos, campanhas de conversão que pegavam multidões, levavam a religião para além das instituições tradicionais, tirava ali o centro de adoração das igrejas históricas tradicionais e levava até as pessoas em forma orgânica, e de forma muitas vezes atabalhoada. Isso produziu frutos legítimos, mas também favoreceu a ideia de que a tradição, os credos, as instituições bem estabelecidas, elas eram dispensáveis, Bastava abrir a Bíblia, a sua interpretação pessoal, e com isso você ia conseguir restaurar sozinho o cristianismo original, Que é a sementinha lá da revolta protestante, Que é um dos grandes problemas teológicos que surgiram na modernidade, Esse fenômeno de suposta democratização do cristianismo, teve um lado positivo, que é democratizar o acesso à Bíblia, E, por outro lado, o lado negativo é o surgimento de malucos e de crenças heréticas a dar com pau aí. E isso começou o movimento que vai, no fim ao cabo, desaguar hoje na igreja universal, dos movimentos neopentecostais malucos que a gente tem por aí. E um dos elementos fundamentais que existia nessa época, era o fascínio por profecias, Existia ali no lado oeste de Nova York um distrito chamado Burnover District, ou Distrito Queimado, onde ondas de fervor religioso surgiam ao redor de profetas, que diziam prever e calcular a volta de Cristo, E
dois personagens importantes dessa história, o Joseph Smith e o William Miller, viveram ali em Nova York bem nessa época ali em meados do século XIX, né? E William Miller foi um dos personagens principais aí dessa história, que foi aquele que calculou a volta de Cristo para 1844, né? E quando essa data veio e falhou, teve ali o que eles chamam de o grande desapontamento, né? Que é um dos pontos de partida para vários movimentos religiosos, inclusive duas das principais seitas que a gente vai citar aqui. A religião dos Mormons, né? Ela surgiu um pouco antes aí do auge da pregação do William Miller. A Christian Science nasceu um pouquinho depois, mas também ali na costa leste dos Estados Unidos. E as Testemunhas de Jeová e os Adventistas do Sétimo Dia têm uma ligação genealógica real, né, e íntima com a obra do William Miller, né? Não são 4 filhos da mesma organização, mas são 4 respostas do mesmo laboratório histórico ali, né? Restauracionismo, autoridades carismáticas, um profeta carismático, né? A rejeição de instituições tradicionais e a convicção de que o verdadeiro cristianismo, né? O cristianismo dos apóstolos, ele tinha desaparecido e que cabia, né, a essas pessoas que bastavam abrir a Bíblia, interpretá-la à sua maneira, e elas poderiam restaurar o cristianismo que havia sido perdido há milênios, né? Primeiro, falando dos Mormons, né, oficialmente Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, foi fundada aí por Joseph Smith, que afirmou que Deus lhe revelou que as igrejas que existiam na época estavam corrompidas. Ele publicou em 1830 o Livro de Mormon, organizou a sua igreja e depois outros livros como Doutrina e Convênios, Pérola de Grande Valor, e que são reconhecidos pela Igreja dos Mormons como sendo escritura, né? E a Igreja dos Mormons tem várias crenças malucas, né, principalmente nesse começo, né? E o ponto de ruptura mais profundo entre a doutrina tradicional do cristianismo e as crenças malucas dos Mormons, né? Não é nem a questão das poligamias, nem os batismos que eles faziam pelos mortos, né? E sim a doutrina de Deus que os Mormons têm, né? O cristianismo tradicional confessa Deus, um único Deus em 3 pessoas eternas, consubstanciais, e para os Mormons, Pai, Filho e Espírito Santo são 3 deuses, né? São 3 seres separados, unidos em propósito, e que o Pai tem um corpo glorificado de carne e osso. O Pai tem uma esposa com quem ele teve relações, e o Filho é fruto dessa relação, e o objetivo dos seres humanos é se tornarem semelhantes ao grande Pai, e cada um vai ser um Deus à sua própria maneira. Esse é o objetivo final dos Mormons, né? Eles falam muito de Jesus, da graça de salvação, mas eles usam um vocabulário familiar aí, e comum às igrejas protestantes, né? Mas uma metafísica completamente diferente, né? E claro, para poder mudar a doutrina tradicional do cristianismo, eles tiveram que ter uma escritura própria, né? Então, Joseph Smith falou que conversou com um anjo chamado Moroni. Esse anjo Moroni mostrou um livro de placas de ouro, né? Escrito numa língua que só ele poderia traduzir. E a partir deste livro que ele fundou aí a sua igreja, né? O livro dos Mormons, que tinha a sua versão particular da história, né? Onde os israelitas vinham para os Estados Unidos e se relacionavam com os índios e tudo mais. E a partir daí é que ele baseou as suas crenças heréticas, né? A segunda grande seita que a gente vai falar é a Christian Science, né? Não tem muitos membros aqui no Brasil, é um pouco menos conhecida, mas também tem a sua representação, né? Por exemplo, ela foi criada por uma mulher também chamada Mary Baker Eddy, né? Ela afirmou ter descoberto, né, lá em 1860, por ali, as leis espirituais que eram usadas por Jesus para fazer curas, né? Para ela, Jesus não era um ser divino, ele era um cientista, né? O nome da igreja é a Igreja Church of Jesus Christ Science, Igreja de Jesus, o Cientista. E ela publicou ali a sua revista Ciência e Saúde e fundou uma igreja em Boston, ali na costa leste dos Estados Unidos, né? Um idealismo metafísico, né? A base da igreja Christian Science. E ela é baseada na crença de que Deus é uma mente divina, um espírito absoluto, mas que a matéria, a doença e o mal não possuem uma causa material real. Elas não são realmente existentes, né? Elas pertencem a um erro da nossa mente mortal. Então, eles têm a crença bastante diferente de que para você ser curado de uma doença, ou ser curado ou resolver algum problema, é uma questão mental, uma questão espiritual. Então, a publicação principal deles, né, a Ciência e Saúde, afirma que Jesus Cristo não é Deus e distingue o homem Jesus Cristo como uma ideia espiritual,
e que tudo que Jesus fez era uma forma de demonstrar a supremacia do espírito sobre a matéria, né? Está em clara contradição com a verdade da Bíblia, né, que diz que o Verbo se fez carne e que Cristo morreu literalmente pelos nossos pecados, ressuscitou corporalmente. Para eles não, a matéria é irreal, de forma que torna a encarnação, o sofrimento e a morte de Cristo também de forma completamente descartável, em desacordo com a Bíblia, né? Há também um risco prático, né, que existe nessa religião. A esperança que eles têm em cura espiritual pode significar retardo de procurar ajuda médica, né? E riscos reais para quem não procure tratamento médico. E a Christian Science existe no Brasil, por mais que ela seja muito pequena, né? Tem igrejas e sociedades em São Paulo, no Rio, Belo Horizonte, Brasília e tudo mais, né? Mas comparativamente com as outras três que a gente vai falar aqui, é uma igreja muito menor. A terceira igreja que a gente vai falar aqui é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? Como a gente citou aqui, ela está no noticiário aí por ter sido recentemente aí declarado como seita pela Igreja Presbiteriana, e ela é uma igreja que é mais semelhante, vamos dizer aí, às religiões protestantes normais, né? Então ela vem aí diretamente da obra do William Miller, né, como a gente falou, depois de ele ter interpretado ali, feito as suas contas proféticas, né, que diziam que Jesus voltaria em 1844, e teve aí o grande desapontamento quando isso não se manifestou. Algumas pessoas abandonaram o movimento e outras pessoas disseram que ele estava com a data certa, mas estava prevendo o acontecimento errado. Não era que Jesus ia voltar naquele dia, é que ele ia entrar no lugar santíssimo espiritual, no lugar santíssimo no céu, e ia começar ali o seu juízo investigativo, né? Então, com algumas pessoas ali à frente desse movimento, e principalmente uma mulher chamada Ellen G. White, ela formou ali o Adventismo Sabatista, né? Formado em 1863. Então a Igreja Adventista ela surgiu aí, fundada bastante nesse movimento específico aí do segundo grande avivamento e do grande desapontamento a partir do William Miller. E uma das pessoas que tomou a frente desse movimento foi a Ellen G. White, né? Que ela é considerada como o renascimento do espírito da profecia dentro da religião dos adventistas, né? E eles acreditam que a palavra dela, né, as suas profecias, as suas visões estão submetidas à Bíblia, mas que ela tem autoridade tal qual os profetas do Antigo Testamento, né? Que ela é uma profetisa realmente. E vale dizer que é uma igreja que é baseada em visões, mas é importante notar que Ellen White, ela no começo da sua vida, né? Quando ela tinha ali, ela era novinha ali, tinha seus 9, 10 anos, ela tomou uma pedrada na cabeça e ficou em coma por vários dias, né? Por várias semanas, e ela nunca se recuperou totalmente disso, né? Então, uma religião que é baseada em visões, uma pessoa que teve um trauma cerebral bastante grave, já é algo de bastante suspeito, né? A Igreja Adventista, ela fez esforços, né? Assim como as Testemunhas de Jeová estão fazendo, mais ou menos hoje, né? Ela fez esforço ao longo do tempo para poder se tornar mais palatável e mais parecida com doutrinas protestantes tradicionais, né? Por exemplo, a questão da Trindade não era algo que eles abraçavam inicialmente, mas acabaram por abraçar essa doutrina tradicional da Trindade, né? Em concílios posteriores, né? E por mais que eles tenham doutrinas distintivas, bastante diferentes, né, das outras religiões protestantes, eles são os que melhor se disfarçam, né? São os que melhor se enquadram no que a gente pensaria num protestante tradicional, né? Por isso que a sua classificação como seita é a mais incerta dessas 4 que a gente vai tratar, e por isso que é só hoje, por exemplo, que a Igreja Presbiteriana declarou os adventistas como seitas, né? Então eles têm várias doutrinas bastante particulares, né? Principal e mais clara delas, que é a doutrina de cultuar o sábado, né? De seguir guardar o sábado conforme os judeus faziam, uma pregação intensa sobre o vegetarianismo, né, sobre pureza alimentícia. Eles têm bastante ênfase em práticas alimentícias, né, não comem determinados tipos de comida, não bebem café e outros tipos de coisa, e a doutrina que eles abraçam do aniquilacionismo, né, que já tivemos vídeos aqui recentemente falando sobre isso. Assim como as Testemunhas de Jeová, eles creem no aniquilacionismo, na morte e no sono da alma, apesar de que eles acreditam no inferno, né, que não é exatamente igual o que as Testemunhas de Jeová acreditam, né. O problema mais sério, então, dessas doutrinas não é necessariamente como elas se apresentam hoje, né? Mas as origens, né? É que foi essa arquitetura maluca que eles criaram para poder salvar a conta de William Miller lá de 1844.
uma das crenças fundamentais lá dos adventistas, né? Ele tem um conjunto, se não me engano, de 28 teses, e a tese 24 afirma que naquele ano de 1844, calculado por William Miller, Jesus entrou na segunda e última fase do seu ministério expiatório, né? Completando o serviço que ele fez na cruz e entrando aí numa fase do juízo investigativo. E a crença 18 deles atribui essa autoridade profética aos escritos da Ellen White, como a gente falou aqui há pouco, né? E essa é uma característica comum aí dessas seitas, né? Se basear em cálculos mirabolantes e interpretações espúrias de profecias para poder narrar, dar uma interpretação variante para as profecias de Daniel, para as profecias de Lucas, né? Para as profecias do livro de Hebreus. E o livro de Hebreus está em direta contradição aí com essa questão do juízo investigativo, né? Que insiste que Jesus entrou já no seu santuário, ofereceu um único e suficiente sacrifício e já se assentou à direita de Deus, né? Então, transferir essa obra consumada, narrada como consumada, lá no livro de Hebreus, para o que aconteceu só em meados do século XIX, mediante ainda as visões de uma intérprete que tomou uma pedrada na cabeça e do cálculo fracassado do William Miller, é um grande problema para considerar essa organização como sendo uma organização ortodoxa, né? E foi mais ou menos nessa linha que os documentos do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana consideraram as doutrinas adventistas como seitas, né? Como sendo doutrinas próprias de uma seita, né? E não se enquadra, não se coaduna com a fé protestante no geral. Por fim, aquela que nós temos mais hábito, né? Temos mais propriedade para falar aqui no canal, são as Testemunhas de Jeová, né? As Testemunhas de Jeová, posso falar não só como pesquisador, mas também como alguém que cresceu dentro dessa organização. Foi criada aí pelo Charles Taze Russell, lá em Pittsburgh, também na costa oeste dos Estados Unidos, também em meados do século XIX, né, em 1870, e ele foi diretamente influenciado por pessoas que estavam fazendo parte daquele movimento adventista ali do William Miller, né, como Jonas Wendell, George Storrs, Nelson Barbour. Inclusive, Nelson Barbour foi quem introduziu ao Charles Taze Russell essa questão da cronologia, né, de somar datas históricas, as dos 2.300 manhãs, os 2.520 anos, né, para poder chegar numa conta que daria lá em 1914 para o retorno de Cristo, né. Em 79, né, 1879, ele publicou o que seria a primeira revista A Sentinela, né. Eles começaram pregando que a presença invisível de Cristo tinha vindo lá em 1874 e que em 1914 seria os fins dos tempos dos gentios, né, que seria a volta de Cristo, o início da grande tribulação, né. Após vir 1914 e isso não acontecer, né, eles interpretaram aí de forma criativa o surgimento da Segunda Guerra Mundial como sendo o início do reinado celestial de Cristo, né? Foi, segundo eles, foi nesse momento que Jesus passou a reinar e a partir de então nós estamos vivendo os últimos dias, né? No tempo do fim. Já se passaram aí 112 anos que esse fim está se aproximando cada vez mais dos seus últimos dias e até agora nada, né? Vamos ver até quando, né? Depois da morte do Russell, né? Houve aí uma briga jurídica bastante intensa, onde um advogado, né? Também da costa leste dos Estados Unidos, que tirava férias de juiz, né, se chamava Rutherford, Joseph Rutherford, centralizou esse movimento, né? Ele tomou conta da marca e da empresa que publicava os livros, né? E em 1931 fez um rebranding dos estudantes da Bíblia e adotou o nome de Testemunhas de Jeová, né? Ainda existem, é importante lembrar que ainda existem os estudantes da Bíblia originais, né? Que não se juntaram às Testemunhas de Jeová, que se mantêm ainda mais fiéis ao movimento conforme Russell idealizou, né? Lá no final do século XIX. Mas as Testemunhas de Jeová se tornaram o ramo majoritário aí, que tem hoje cerca de 9 milhões de membros, né? O Russell não é oficialmente conhecido como um profeta para as Testemunhas de Jeová, mas como sendo uma pessoa que ajudou a restaurar o cristianismo depois de milênios onde ele passou adormecido, né? Onde ele passou em apostasia. No começo eles até interpretavam que o Charles Taze Russell era o escravo fiel e discreto, né? Que Jesus fala no Evangelho, na sua ilustração. Hoje eles acreditam que esse escravo fiel e discreto é um grupo de 11 homens em Nova York que eles chamam de corpo governante, que toma as decisões editoriais e também as decisões de liderança dessa organização, né? O que torna as suas crenças mais aberrantes, né? No sentido do cristianismo tradicional, é a cristologia, né? A visão deles de Cristo.
Para as testemunhas de Jeová, somente o Pai, Jeová, é o único Deus verdadeiro, e Jesus é um ser criado, é o arcanjo Miguel, o Espírito Santo não é uma pessoa, é a força ativa de Deus, como se fosse a eletricidade, e o Filho é retirado aí da identidade divina e colocado no grupo de criatura, né? Então Jesus, ele é um personagem coadjuvante para as testemunhas de Jeová. É bastante difícil você ver as testemunhas de Jeová falando de Jesus, né? Para eles, Jesus é um ser criado, e você falar muito, incensar muito Jesus, louvar a Jesus, orar a Jesus, é roubar uma glória que é devida somente para Jeová. E para eles, esse corpo governante, conforme a gente falou, esse escravo fiel e discreto, foi escolhido lá em 1919 para alimentar os cristãos nesse tempo do fim, né? E a leitura bíblica, qualquer interpretação bíblica e que as pessoas possam ter, elas têm que estar subordinadas a esse canal institucional. Nem preciso entrar muito aqui, né, nas divergências com a doutrina tradicional do cristianismo, né? Esse canal aqui, ele é dedicado também a combater essas visões heréticas e particulares das testemunhas de Jeová. Mas o principal erro aqui está, claro, em negar a divindade de Cristo, né? A divindade plena de Cristo, né? Eles dizem que Jesus é um Deus menor, o arcanjo Miguel, como fosse um anjo criado, né? Então isso sim é negar a plena divindade de Cristo. E isso introduz aí vários e diversos problemas, né? Por ser uma corrupção do cristianismo tradicional e afastar, de fato, as pessoas de Jesus, né? Sem falar que, por conta dessa doutrina do escravo fiel e discreto e do corpo governante, na prática eles criaram um sistema de controle mental, né? Onde qualquer raciocínio ele tem que estar submetido à ideia de ortodoxia que é estabelecida pelas visões do corpo, pelas visões emanadas pelo corpo governante, e visões essas que estão constantemente sujeitas a mudanças, né? Não é incomum que regras sejam mudadas, que interpretações proféticas sejam mudadas, e elas estão sempre em constante revisão, e é uma verdade que muda de característica, né? Eles chamam isso de novas luzes, né? Que está em constante evolução, de forma que as pessoas que querem se manter alinhadas, elas não bastam ter uma interpretação fixa da Bíblia, elas precisam estar sempre atualizadas com o pensamento mais corrente do chamado corpo governante, né? Então eles dependem, ao fim e ao cabo, da sua salvação ao pertencimento de uma organização terrena lá, fixada em Nova York, e por isso esse é um dos maiores traços heréticos, né, e de seita dessa organização. Então, esse foi mais ou menos um review dessas 4 seitas americanas, né? Essas 4 seitas americanas, elas não cometem o mesmo erro, né? O mormonismo redefiniu a pessoa de Deus, acrescentou novos livros ao cano bíblico, né? A Christian Science, ela dissolveu aí a matéria, a encarnação, para tratar tudo como espiritual e ter uma visão quase que gnóstica da Bíblia, do cristianismo, né? O adventismo está mais próximo de uma ortodoxia protestante, vamos dizer assim, mas construiu uma identidade com base nos acontecimentos históricos aí de 1844, o juízo investigativo, as visões da Ellen White, e as testemunhas de Jeová transformaram o Filho de Deus em uma criatura e fazem de uma organização moderna o único e autorizado canal da verdade. O elemento comum entre essas seitas é a ideia de restauração. O cristianismo teria morrido depois dos apóstolos, e depois de 18 séculos, por acaso, lá em Nova York, lá na costa leste dos Estados Unidos, Jeová escolheria, né? Deus escolheria um americano, um profeta, uma profetisa, para devolver ao mundo a doutrina da verdade apostólica, né? Bem conveniente, né? Isso está em claro desacordo com a verdade bíblica, né? Está em choque com a promessa de Jesus Cristo que ele estaria com a sua igreja, preservaria ela contra os portões do inferno após dia ao longo dos milênios. E essas interpretações espúrias do evangelho, né, que não tem eco com a história, não tem eco com as igrejas históricas, né, com as igrejas de sucessão apostólica que estão espalhadas pelo mundo, elas mostram aí de forma patente a heterodoxia e a heresia que está permeada nesses grupos, né? Então, diante desses movimentos restauracionistas, né, diante dessas organizações, diante dessas seitas, eu te ofereço aí 4 perguntas para você refletir a respeito dessas organizações para saber se é uma organização legítima ou não. O Deus e o Jesus desses movimentos são os mesmos Deus e Jesus das Escrituras e das igrejas antigas, das igrejas apostólicas? Para eu entender o evangelho, para entender as promessas de Deus, eu preciso de alguma informação nova, alguma chave que nenhum cristão possuía antes de 1800 e pouco, né? Antes do século XIX? A Bíblia,
ela depende da interpretação e da visão de algum profeta ou de alguma organização para ser entendida, né? Eu preciso da interpretação deles para poder conhecer a Bíblia. E quando uma profecia deles falha, né? Fracassa, como o grande desapontamento, né? Como as profecias erradas das Testemunhas de Jeová de 1914, 1925, 1975, quando tem um fracasso desses, isso é transformado num evento invisível, num acontecimento impossível de verificar? Como para os adventistas, né? A entrada de Cristo no santuário, ou para as Testemunhas de Jeová, a entronização de Cristo em 1914? São coisas a se pensar aí, né? E, novamente, reitero que criticar essas doutrinas não é criticar os membros, né? Quase todos os membros dessas igrejas são pessoas fiéis, são pessoas honestas, que estão buscando conhecer a Deus, estão buscando agradar a Deus, mas ter respeito e caridade por essas pessoas não significa ter caridade e respeito por crenças heréticas, né? E a seriedade do dano potencial que as ideias delas têm a oferecer. Beleza? Espero que você tenha conhecido um pouco aí melhor essas 4 seitas e se inscreva-se no canal, deixe seu like e até a próxima. Valeu!